lá, os preparativos da LAF em 2016. O Internacional abre a tal da Primeira Liga e o Grêmio tem neste fim de semana mais um amistoso contra o Danúbio na Arena. É agora no Papo de Boleiro. E a LAF, assim como o Lajadense e os outros clubes de Gramado, Diogo Bolt, também tem que se preparar e também teve que contratar gente, também perdeu jogadores, mas isso desde o fim do ano passado é um entra e sai, assim, uma negociação. É verdade, é verdade. Igual quando a bola tá rolando na quadra, né, Diogo? Exatamente, a LAF que ainda não tem data para sua apresentação, até visando a pré-temporada. A LAF ainda aguarda as definições de dias ainda do início do Gauchão e da próxima Liga Nacional, onde a LAF novamente estará, mas desde o final do ano, como tu disse, já vem uma reformulação aí, perdeu alguns atletas importantes, contratou outros também, mas o mais importante eu acho que foi a manutenção da comissão técnica, né, Márcio? Acho o grande diferencial aí, por já conhecer o grupo, por já conhecer a diretoria, a filosofia de trabalho, foi a renovação de contrato, pelo menos por mais um ano, com o técnico Giba. Ao lado dele também toda a comissão técnica teve seu contrato renovado, preparador físico, fisioterapeuta, então está todo mundo aí para mais um ano que a LAF espera mais ou menos mostrar porque que é uma das equipes grandes do estado aí, por que não do Brasil. Lembrando que a LAF na última Liga Nacional aí foi muito bem, teve perto de ficar entre os 8. É isso aí, o técnico Giba que já vem de... o Giba vai pro quinto ano no comando da LAF aí, é um treinador que já conhece a casa e realmente recebeu várias propostas, a gente até conversou com ele, até ainda em 2015, referente à manutenção dele e tudo mais, disse que teve várias propostas, uma delas do Atlântico. Quem não sabe, o Giba mora em Passo Fundo, né, a família ali, tá locado em Passo Fundo, então ele recebeu essa proposta do Atlântico de Erechim, mas acabou recusando por acreditar no trabalho da LAF aí, e nessa manutenção desse projeto que já vem há alguns anos, e com um projeto maior tendo a Liga Nacional como principal aporte para essa temporada. Uma baita de uma aposta. Já vista que o Atlântico é um dos melhores do estado, um dos melhores do país. Exatamente, campeão de Libertadores, tudo mais, né? Então uma equipe de respeito, teve a proposta, não acertou, era maior financeiramente, a gente não sabe os detalhes da renovação com a LAF, mas com certeza aí o Giba ganhou um acréscimo no seu salário, que até porque merecia, né, pelo tudo que vem fazendo. É isso aí. Nós entrevistamos no ano passado, aí no finaleira do ano passado, o Thiago Silva. O Thiago ficou o Lucas. Ficou o Lucas, né? Até o próprio Thiago que para nós disse que a ideia era continuar na LAF, mas realmente veio uma proposta aí. Aquele negócio todo. Acabou vindo a proposta do Copagril lá do Paraná. E o Thiago Silva aí, mais uma vez, separa do irmão, o Lucas acertou a renovação com a LAF. É isso aí. E o cara que estava no ano passado jogando pela LAF também foi para o futsal italiano, o Rafinha, de tempo em tempo posta um golzinho lá, né? É verdade, o Rafinha, que a gente não sabe que pé anda aquela temporada da Itália, né? O que campeonato que são, se é nacional, se é Copa, alguma coisa assim. Certo que o Rafinha tem guardados dele, assim como deixava aqui quando jogava pelo Lajado. É isso aí. Bom, isso para a LAF, que nós vamos acompanhar também, como acompanhamos no último ano. A LAF sempre tem bastante atividade. As quadras aqui, tanto aqui do Vale quanto as que ela visita, são bastante movimentadas. Falar em movimentação, Diogo Bolt, criaram mais um campeonato, um torneio, dá para dizer assim, entre grandes clubes do Brasil. Exatamente. Se chama a Liga. Exatamente, a Primeira Liga, né? Isso, quase isso. O certo é que é um meio que os clubes acharam para tentar, vamos dizer assim, ficar independentes da CBF, né? Essa Primeira Liga foi montada é uma ideia que já vem desde o meio do ano passado, sendo estruturada. Primeiro eram equipes apenas do sul do Brasil, depois entraram equipes de Minas Gerais e, por fim, equipes do Rio de Janeiro. Certo que tem o calendário aí, começa no dia 27 de fevereiro, é um atropelo, porque vai ser um jogo em cima do outro, tanto com... De janeiro agora. Vai ser um atropelo porque equipes estão se preparando para o estadual, vai ter gente buscando Libertadores, então é um campeonato que
tende a, vamos dizer assim, a não ter a grandeza que se esperava em virtude das equipes estar apostando em times reserva, suplentes e até a sub-23. O certo é que vai ter Inter, vai ter Grêmio, Atlético, Cruzeiro, Atlético Paranaense, uma galera aí de ponta vai estar disputando esse campeonato, mas talvez não conquiste o objetivo que teve lá no início do ano passado, quando a ideia era ter uma competição maior, de volume, de grandeza. Talvez não aconteça em virtude das competições que a gente esperava. O calendário brasileiro é sempre muito apertado e tu botar uma competição de início de ano assim complica cada vez mais, né? Talvez sirva como forma de divulgar ou de testar novos nomes, né? Dos subs. Na verdade, tem essa Copa São Paulo agora que deixou boas marcas, tanto para Grêmio quanto para Inter. O Grêmio ainda se esperava um pouco mais na competição, o Inter chegou um pouquinho mais longe, acabou perdendo para o Corinthians, mas realmente tem alguns bons valores aí que der para se usar até em função de dar ritmo, né? Competições que vem aí, depois estadual júnior, tudo mais, competições de categorias de base. O certo é que realmente a ideia era que ter os times principais atuando, mas tanto o Inter quanto o Grêmio, que tem a ideia de conquistar o título gaúcho, o Grêmio ainda mais a competição de Libertadores tendo pela frente aí, que já começa no início de fevereiro, a fase de grupo, o Grêmio com certeza vai deixar de lado essa liga aí e vai priorizar. Talvez utilize algum outro jogador para dar ritmo na liga, ou até no estadual, que inicia agora no dia 31, mas a tendência é que realmente essa liga aí fique de lado em virtude das outras competições teoricamente mais importantes. A abertura será no dia 27, com Internacional e Curitiba jogando no Beira-Rio. O Grêmio enfrenta o Avaí fora de casa, no dia seguinte. Isso aí, dia 28. E falando em Internacional, o Inter está treinando lá na Flórida, na Florida Cup, para jogar contra o Fluminense, um joguinho para cumprir tabela. Exatamente, a taça já está na mão do Atlético Mineiro, né? Inter e Fluminense entram em campo amanhã, 21h45, encerramento da competição aí, vamos dizer assim, pode valer o vice-campeonato da Copa da Flórida. O Inter tem apenas um desfalque, o Hernando, que sofreu uma lesão de panturrilha, já está retornando a Porto Alegre, inclusive, para iniciar o tratamento. O Hever está confirmado na equipe titular ao lado do Paulão. Então o restante da equipe é o mesmo que iniciou contra o Bayer Leverkusen, apenas essa alteração na defesa. O Anderson sentiu um problema muscular hoje pela manhã no trabalho lá na Flórida, mas não é problema, deve estar em campo aí desde o início ao lado do D'Alessandro na setor de articulação do time. Caso seja vetado pelo departamento médico e volte a sentir a lesão, o Marquinhos, que jogou no treinamento, deve ser o companheiro aí, um pouco mais de velocidade, mais dinâmica nesse meio campo do Argel. E o Andrigo? Andrigo segue banco. A ideia é nesse jogo contra o Fluminense é que os titulares atuem bem mais do que atuaram contra o Bayer Leverkusen. Quem não viu essa partida, o Inter entrou com o time num tempo, o time titular no primeiro tempo e o time reserva no segundo tempo. Alterou os 11 jogadores, inclusive o goleiro, e aí o Inter teve uma outra dinâmica, não dá para ter uma base do que foi a equipe titular desse ano do Inter. O certo é que contra o Fluminense a ideia do Argel é manter os titulares pelo menos por 70 minutos durante a partida. Tudo bem. E o Grêmio? O Grêmio que jogou no fim de semana, um amistoso difícil, complicado, no sindicato. Aquele amistosinho acho que está no contrato, assim, né? Todo ano, né? Início de temporada, com viagem para Gramado, faz amistoso com o pessoal de lá. Não rolou Gramado, não rolou Serra para ninguém, né? Não rolou Serra. O Internacional, o jogador foi lá para Disney. Foi lá para Disney, o Grêmio ficou em Porto Alegre. Tem um CT gigante lá, né? Tem que usar a estrutura, né? Verdade, é mais barato e também mantém os atletas com família. Exato. Foca, né? Foca bem mais do que está viajando aí, seja 200 km de Porto Alegre, cento e poucos, mas está viajando, né? É ruim, e está isolado. Bom, o Grêmio jogou então no fim de semana contra o Sindicato dos Atletas, agora no próximo sábado, às 5 da tarde, na Arena. Solzinho. Pegando. 42 graus. Vai jogar contra o Danúbio do Uruguai. Já ouviu falar do Danúbio? Sim, não, time... ouvi falar sim, mas eu digo o que vem de lá. Não, na verdade, nos últimos anos o Danúbio se tornou uma incógnita no Uruguai lá, é um time de grande respeito, um time de camisa, mas que em virtude de aporte financeiro e tudo mais, perdeu um pouco ao longo das competições, mas é um adversário sempre, assim, da rusga de Libertadores, negócio sul-americano, né? Mas é um amistoso aí, o clima de amistoso. Vamos ver esse primeiro Grêmio aí, mais profissional, assim. Não dá para considerar o Sindicato dos Atletas um amistoso para fazer apontamentos, né? Nem tem torcida. Exatamente. Esse agora, então, contra o Danúbio, vai ser a primeira mostra desse Grêmio de 2016, usando uma Libertadores com pouca gente nova, né? A gente aguardava um pouco mais de reforço aí, até em função de ter uma competição sul-americana tão importante quanto a Libertadores pela frente. O Grêmio faltou aí
ficou um pouquinho pelo caminho nessa questão de trazer reforço para a competição. Passei no dicionário hoje, Hugo Botti. Com uma gestão austera. Nossa Senhora. Né, o Bolzan... Vai botar a legenda depois que se fica ali. Austera. Masculino, singular. Aqui, ó. Uma gestão mão de vaca. O Bolzan definiu um valor e acima daquele ele não quer pagar salário. Isso aí vai, lógico que vai organizar as contas do Grêmio. Não sei se vai chegar a organizar, mas pelo menos vai minimizar os danos. Sim. Só que pode bloquear o Grêmio também. Né? Segura em relação a grandes jogadores, né? Que ainda, tudo bem, o Grêmio não vai pagar, mas tem alguém que paga. Né? Essa é a questão de trazer um grande jogador. Por exemplo, no centro do país falou-se esses tempos que o Grêmio está interessado no Robinho. O Robinho é um cara que não vem por menos de 600 mil reais. E o teto do Grêmio é muito menos que isso. Né? Então, tu botar um jogador desse, no momento que tu estipula com alguns dentro do próprio grupo, que tu não vai pagar mais, e tu traz um cara de fora, nomizão, assim como é o Robinho, por um salário gigante como esse, aí tu acaba até causando um desconforto no próprio vestiário, e eu acho que não é essa a ideia no momento prestes a estrear numa Libertadores. Né? É isso aí. Vamos ver o que o Grêmio tem para mostrar. Vai ser esse fim de semana, já no sábado o Grêmio já vai mostrar ao que está vindo, né? Só uma informação de Lajadense, antes de nós encerrar, o nosso tempo está esgotando. A Lajadense voltou aos trabalhos hoje no Estádio Ave Azul, depois daquela participação lá no torneio Pentacolor, lá em Veranópolis, onde acabou ficando com o 3º lugar, e tem amistoso marcado para o sábado, enfrenta o Glória de Vacaria, aqui no Estádio Ave Azul. Mano, do Lajadense podia fazer que nem Veranópolis, né? Organizar o campeonatinho lá, dia 26, agora aniversário de Lajeado, semana que vem. Não dá ideia. Pô, se bem que quem organizou, quarto lugar Veranópolis, não dá certo. Bom, nós voltamos amanhã depois do Redação Informativa com mais esporte. Um abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.